Aquela deprê, falta de vontade de sair da cama e uma montanha-russa de emoções. Quem nunca experimentou isso é porque teve uma vida amorosa atípica e provavelmente não precisou enfrentar o fim de um namoro. O término de um relacionamento é algo cada vez mais comum. Há algumas décadas, inclusive alguns anos atrás, quase todos os casais aguentavam juntos a vida toda, apesar das desavenças que pudessem ter. Hoje em dia a coisa mudou muito e pode-se dizer que nos posicionamos no extremo contrário ao que acontecia antes. Passamos de aguentar e tolerar muito a não suportar absolutamente nada que vá contra a nossa forma de pensar, e isso também não beneficia os relacionamentos. Aceitar incondicionalmente a outra pessoa com seus defeitos e virtudes, tendo consciência de que não existe um ser humano perfeito e nem existirá, é a porta de entrada para um relacionamento satisfatório. Evidentemente, sempre precisamos deixar alguns limites claros que não devemos deixar serem ultrapassados, como é o caso dos maus tratos, da anulação, da falta de respeito ou da amputação de uma parte de toda a nossa liberdade individual. Quando um relacionamento termina, os sentimentos de desolação, de vazio e de solidão permanecem presentes por um longo tempo. Nós passamos pelo famoso luto, o qual dói, pois a dor é o que finalmente vai nos reconstruir novamente. O luto tem várias etapas, já muito conhecida por todos: negação, raiva, depressão, aceitação, e podemos passar por todas elas ou apenas por algumas. Há pessoas que não lidam adequadamente com esse luto após o término, o que provoca uma prolongação da dor por muito tempo, gerando um bloqueio emocional. É um fato. Quando há um rompimento, a pessoa fica um pouco maluca, mas trata-se uma forma bem específica de loucura. Sistemas neurais conflitantes são ativados e dão a impressão de que a pessoa está se apaixonando de novo, só que ao contrário. Parece complicado, mas a neurociência pode explicar melhor. Além disso, existem algumas formas de tentar esquecer o mais rápido possível seu antigo amor. Saiba mais nesse especial sobre o fim de relacionamentos que preparei para você. A não ser que você seja uma pessoa extremamente forte emocionalmente, o fim de um relacionamento é quase sempre traumático, mesmo quando imaginávamos que a relação estava prestes a acabar. Não importa se é por falta ou excesso de amor, se é por uma questão de fidelidade ou comodismo. Ver o fim da nossa história romântica faz com que a gente se sinta mal. Até mesmo relacionamentos ruins podem deixar um certo buraco emocional. Embora cada pessoa responda de uma maneira ao término, a ciência já desvendou o que acontece em nosso corpo e cérebro quando um relacionamento acaba. Alguns dos sintomas parecem quase óbvios, como falta de apetite, enquanto outros soam bastante estranhos. Quem diria, afinal, que o fim de um namoro pode causar acne? A ciência, é claro! De toda forma, o ser humano costuma ser feito de rotinas. Chegar em casa e encontrar sempre aquela pessoa, ou final de semana receber sempre aquela ligação, que mesmo que não seja a pessoa ideal, ainda assim pode oferecer um certo sentimento de consolo, aconchego. Perder esta pessoa também pode ser doloroso. Mas percebo que o sofrimento mais intenso pode acontecer quando não esperamos e não desejamos o rompimento, pois amamos esta pessoa e não conseguimos nos imaginar longe dela. Algumas vezes o fim do relacionamento acontece de surpresa, não havia sinais de insatisfação por parte da outra pessoa, ou porque ele tomou esta decisão repentinamente, ou porque não tinha habilidade para ir colocando suas insatisfações. Deixar um relacionamento é um processo que pode ser extremamente doloroso. Você esteve com aquela pessoa por dias, meses ou anos, compartilhou toda a sua vida com ela. Você a conhece tão bem, conhece tudo sobre a pessoa, compartilha amizades, tem um carinho para com a sua família e de repente tudo isso se vai, quase de um dia para o outro. Como não sentir dor por isso? Essa pessoa que estava tão presente em sua vida, que era a coisa mais importante para você, de repente já não está mais ali.
e talvez você nunca mais volte a vê-la. Claro que é duro e muito. Sua alma se quebra em 1000 pedacinhos, você se sente muito perdido, não vê nenhuma saída e a sensação de vazio se apodera de você. Apesar de tudo isso, a vida segue. O mundo não vai parar porque seu relacionamento amoroso terminou e, portanto, não há outro remédio do que continuar seu caminho. A primeira coisa que você precisa saber e aceitar é que você vai se sentir mal, muito mal. A ruptura, como disse, dói. Mas você também tem que entender que este é um processo normal e aconselhável. Você precisa chorar essa perda, se chatear com o mundo, gritar se sentir vontade. Sempre e quando estes comportamentos não durarem muito tempo. Pode ser que você se sinta incompleto, que a metade da sua vida tenha ido para nunca mais voltar, que você nunca mais encontre alguém como aquela pessoa, que você pense que é um fracassado e etc. Você tem que entender que tudo isso não passa de ideias, pensamentos que saem da sua cabeça e que são os reais responsáveis pelo seu sofrimento. Quanto mais você se afunda neles, mais eles vão crescer e mais dor vão lhe causar. Não os alimente. Nessas situações de rompimento, o cérebro age de uma maneira bem específica, especialmente naquele que levou o famoso pé na bunda. O que acontece é chamado por alguns pesquisadores de paixão reversa. Mesmo quando não é correspondido, e especialmente antes de sabermos disso, o amor nos faz mais felizes, mais bobos, mais sorridentes e alegres. É uma droga. Portanto, afeta até nossos batimentos cardíacos e faz com que nosso cérebro libere substâncias capazes de nos deixar eufóricos. É difícil não viciar. Depois de um tempo, ao lado da pessoa amada, seu corpo se acostuma a sentir todos esses efeitos prazerosos. Eles diminuem com o passar do tempo, mas se a relação acaba, seu cérebro entra em pane e fica obcecado, tentando sentir de novo a mesma emoção do início da relação. Essa vontade absurda de experimentar a droga novamente e a noção de que a realidade mudou nos coloca literalmente em um estado de pane mental e emocional. Nesse sentido, tudo que nos lembra a pessoa, fotos, músicas, cheiros, lugares, acaba ativando o nosso mecanismo cerebral de recompensa, que é a mesma área que se liga em usuários de drogas, especialmente da cocaína e da nicotina. E olha só, é a mesma área que brilha como fogo quando as pessoas estão perdidamente apaixonadas e não conseguem pensar em nada além do ser amado. Essa região de recompensa, quando está acionada, bombardeia nosso corpo com dopamina, ativando a nossa vontade de querer sempre mais. O desejo absurdo de experimentar mais dessa sensação nos motiva a procurar coisas que nos deem esse mesmo prazer. No caso de uma relação amorosa, essa coisa que queremos de novo é justamente a pessoa que acabou de nos abandonar. Aí complica. Como você não tem acesso à droga em questão, seu cérebro vai continuar importunando a sua vida de modo que seu sistema de recompensa vai fazer com que você tenha comportamentos realmente idiotas, como encher a cara e ligar para o ex ou sugerir uma última noite de amor. O término de relações românticas é mais difícil de ser superado porque esse esquema de recompensa do amor acaba comprometendo regiões primárias do cérebro. Uma rejeição amorosa é uma coisa que muda a vida e envolve sistemas que estão no mesmo nível de sentir fome ou sede. Toda essa questão tão intensa nos faz ter sensações físicas e inclusive dor. O peito fica mais apertado, o estômago embrulha e se isso parecer pouco para você, talvez ainda apareça aquela sensação típica de quando se recebe uma notícia ruim. Por que relacionamentos acabam? Algumas vezes o sentimento simplesmente vai se esvaiando. A rotina pode ser reconfortante para alguns, mas para outros podem ir deixando lacunas que um dia se percebem enormes. Algumas vezes, um manifesta comportamentos que parecem coisas pequenas, os quais o outro não aprova, mas apesar de algumas conversas, não houve interesse em mudança. Talvez acreditasse que a reclamação do outro não seria suficiente para acabar com o relacionamento. Às vezes, a causa é algo grande como uma traição, por exemplo. Muitos não superam o fato de serem traídos
por mais que o outro garanta que não houve grandes envolvimentos e nem continuidade. Muitas vezes, os relacionamentos são rompidos porque, ao conhecermos a outra pessoa pouco a pouco, percebemos que aquela impressão inicial não corresponde à realidade da personalidade do parceiro. Algumas pessoas se esforçam por parecerem interessantes no início do relacionamento, mas aos poucos percebemos que tratava-se apenas de uma forma como ele gostaria de ser e não de como ele é de verdade. Pesquisas recentes revelaram que não é apenas nosso centro de recompensa que entra em pane depois do fim de um relacionamento. Regiões cerebrais responsáveis por controlar o estresse e a nossa resposta à dor física também são afetadas quando um relacionamento acaba. Então, ainda que as áreas do cérebro vinculadas à dor em si estejam desligadas, as que lidam com as respostas da dor acabam nos deixando ansiosos da mesma forma que ficamos quando algo muito ruim acontece. Independentemente do tempo de relacionamento, um rompimento faz o cérebro passar por um processo que lembra a abstinência. Todas as lembranças da pessoa desencadeiam uma atividade de recompensa no interior do núcleo caudado dos neurônios e na área tegmental ventral do cérebro. Estas são as mesmas partes do cérebro que correspondem à cocaína e à nicotina, como vimos anteriormente. Ligar os neurônios de recompensa lança muita dopamina repetidamente e a dopamina ativa os circuitos do cérebro que criam uma sensação semelhante à abstinência. Nesses momentos, é possível que você tente comportamentos diferentes dos habituais para conseguir o que você mais quer. No caso do romance, o amor. Como um relacionamento romântico se desenvolve em uma parceria de longo prazo, a obsessão do início do relacionamento tende a desaparecer. Mesmo assim, as lembranças do parceiro ainda ativam os sistemas de recompensa do cérebro. Mas depois de um rompimento, todos aqueles velhos sentimentos vêm à tona. Sistemas de recompensa do cérebro ainda estão esperando o presente do romance, mas eles não estão recebendo as respostas esperadas. Da mesma forma que um viciado em abstinência tende a consumir ainda mais em uma recaída, nosso cérebro busca reproduzir aquelas sensações de começo de namoro, com o diferencial de que agora estamos sozinhos. Neste novo contexto, o sistema de recompensa é a parte do cérebro que vai motivar as atitudes precipitadas, como mandar mensagens e se sujeitar a situações ridículas. Lucy Brown, neurociência do Albert Einstein, nos Estados Unidos, estudou as respostas românticas no cérebro e diz que a motivação é mais extrema do que outras formas de rejeição social. A rejeição romântica é uma mudança de vida e envolve sistemas que estão no mesmo nível que sentir fome ou sede. Então, existe dor de amor? De acordo com 2 estudos, uma separação pode causar males físicos além dos cerebrais. Segundo eles, as partes do cérebro que coletam sensações de dor do mundo exterior permaneceram normais, mas os sistemas ligados a elas, que controlam a forma como o corpo reage à dor, estavam ocupados, como se houvesse algo terrível acontecendo. Isso poderia causar uma liberação de hormônios de estresse, afetando o coração, o sistema digestivo e o sistema imunológico. Em alguns casos extremos, o estresse pode fazer o coração enfraquecer, criando uma condição chamada de cardiomiopatia de Takotsubo, ou síndrome do coração partido, que às vezes pode levar à morte. Essa síndrome do coração partido trata-se de um problema cardíaco causado por uma emoção negativa muito forte, como o término de um casamento, a descoberta de uma traição, um acidente ou a perda de um ente querido. Esse sofrimento que pode surgir após uma situação de intenso estresse emocional tem um nome e pode ser grave o suficiente para levar o paciente ao óbito. Apesar de rara, essa síndrome ocorre com muito mais frequência em mulheres acima dos 40 anos, principalmente as que se encontram no período pós-menopausa, mas pode surgir em qualquer idade, afetando também homens e pessoas idosas. Acredita-se que o excesso de adrenalina provocado por uma emoção forte provoque mau funcionamento cardíaco.
O quadro clínico da síndrome do coração partido é bem semelhante com o do infarto agudo do miocárdio, cujos sistemas mais comuns são caracterizados por dor súbita no peito e falta de ar, mas outros sintomas também podem ocorrer, como tonturas e vômitos, perda de apetite e dor no estômago, raiva, tristeza profunda ou depressão, dificuldade para dormir, cansaço excessivo, perda de autoestima ou sentimentos negativos. A síndrome do coração partido, como é conhecida, é induzida por estresse, uma doença do músculo cardíaco que pode surgir não apenas após eventos ruins. Saber que ganhou na Mega Sena ou recebeu uma promoção inesperada podem também funcionar como fatores de risco para a manifestação da síndrome. Felizmente, esse tipo de reação extrema é raro de acontecer, mas superar a dor de uma rejeição romântica ainda pode levar um longo tempo. Há muita variação de uma pessoa para outra, mas os sentimentos dolorosos geralmente desaparecem entre cerca de 6 meses a 2 anos. A dor é uma parte natural do processo, mas se transforma em um sistema básico que auxilia em conexões significativas com outras pessoas. Quando temos pequenas separações, esses sentimentos nos fazem trabalhar duro para chegar perto de outras pessoas ou da mesma. Se 2 pessoas cooperam, ele funciona. Quando não dá certo, é tão ruim quanto a dor de um corte ou um osso quebrado. Agora, sobre os quebradores de coração. Ainda não há uma explicação científica que determine tal comportamento, mas acredita-se que algum mecanismo possa surgir lentamente no cérebro e enfraquecer as conexões de algumas vias do cérebro. É sabido que quando determinados caminhos do cérebro não são utilizados, fica cada vez mais difícil acessá-los novamente. Tal forma de reescrita neural também pode alterar lentamente o apego romântico a alguém, fazendo ele sumir. Você pode ser surpreendido com o término de um relacionamento ou então terminar a relação por sua escolha. Nos 2 casos, a experiência não é fácil, a ajuda profissional pode ser necessária em alguns casos, pois nossa autoestima pode ficar abalada com o fim do vínculo amoroso. Antes de aceitarmos que não estaremos mais com a pessoa amada, passamos por 5 fases iniciais: luto, negação, tristeza profunda, raiva e culpa. Entretanto, não devemos encarar estas etapas como exclusivamente negativas. Elas são essenciais para que entendamos que podemos sim superar quaisquer obstáculos em nossas vidas e que somos mais fortes do que imaginamos. Para quem opta por terminar o relacionamento, é preciso ter consciência que todas as escolhas carregam consigo consequências. Porém, você pode ser forte o suficiente para lidar com quaisquer uma delas. E, acima de tudo, você não precisa enfrentar todos os obstáculos sozinho. Busque apoio nas pessoas e coisas que você ama. Há evidências de que imediatamente após um rompimento de relacionamento, o cérebro também tenta de todas as formas ajudar a pessoa a seguir em frente com atividade em regiões do córtex frontal que inibem impulsos e redirecionam o comportamento. O cérebro tenta regular as emoções, impedindo ou tentando impedir algumas atitudes insensatas, ajudando a recomeçar a vida amorosa, mesmo que leve muito tempo. Até que um dia, a atividade cerebral de obsessão romântica basicamente desaparece. Relembrar alguns fatos específicos do relacionamento pode ajudar. Quando a lembrança surgir, ao invés de se lembrar dos aspectos positivos da relação, tente se lembrar de quão ruim aquela pessoa foi para você. Se existe uma palavra que eu possa dar a todas as pessoas que procuram conforto neste momento tão difícil, seria: reconstrua-se. Aproveite a vivência. Mesmo que este rompimento não tenha sido sua escolha, use este turbilhão emocional como informações a seu próprio respeito. Creio que você pode aprender muito sobre si mesmo. Talvez esteja tendo reações que nunca imaginou que seria de seu feitio. Talvez esteja tendo pensamentos e comportamentos que o faz não reconhecer a si mesmo. Mas você pode crescer e sair renovado, renovada. Um psicólogo pode ajudar quando procurado para realizar psicoterapia com foco no fim do relacionamento. O fim de um relacionamento, como muitos já devem ter vivenciado,
É um momento muito difícil. É comum que a separação traga uma dor que vai além da emocional. Muitas pessoas relatam nesse momento sensações físicas como falta de ar, dores no peito, alteração no apetite, no peso, no sono, entre outras. Esses sentimentos surgem pois diante do rompimento o indivíduo sofre um luto, reagindo à perda do objeto de amor. O luto pode ser definido por um estado de espírito penoso em que o interesse pelo mundo externo diminui e os pensamentos costumam girar em torno desses objetos perdidos. Apesar de ser doloroso, o luto é um processo natural e necessário que não deve ser visto como patológico, a menos que se estenda por um longo período. Vale salientar que sua duração varia de pessoa para pessoa. É comum que surja a sensação de confusão e de não compreensão do motivo que levou àquela situação. O fim de um relacionamento costuma acontecer quando ao menos uma das partes se depara com uma situação que, ao seu ver, não poderia ser resolvida de outra forma. Sendo assim, o término seria a única solução viável. Em geral, a pessoa que foi abandonada costuma sofrer mais, tendo em vista que aquele que tomou a iniciativa para o rompimento tem como anteparo o estímulo que o levou a agir, somado muitas vezes a um sentimento de renovação e alívio diante daqueles problemas que vinham lhe causando angústia. Entretanto, pode ser que mesmo aquele que tomou a iniciativa de término experimente sentimentos negativos, como culpa e tristeza. Ambas as partes passam a se questionar sobre o que poderiam ter feito de outra forma, a buscar explicações para o término e a lamentar pelos bons momentos perdidos. Embora os sentimentos de culpa tragam a necessidade de reparação e resolução das questões pendentes com o outro, é importante entender que nem sempre há culpados e que o fim de um relacionamento não significa fracasso. Na tentativa de aplacar estes momentos, podem surgir sentimentos de raiva e ódio numa tentativa de, ao pensar nas coisas ruins, amenizar a dor, trazendo a sensação de alívio por não ter perdido nada de grande valor. É comum que os pensamentos estejam voltados ao ex-companheiro, trazendo dúvidas sobre como ele estaria se sentindo, como tem lidado com a nova situação, o que tem pensado a respeito do relacionamento, etc. Após um tempo de afastamento, estes questionamentos tendem a diminuir e, aos poucos, toda a energia dedicada ao outro pode ser reinvestida em si próprio. Neste momento, pode ser de grande valia voltar a realizar atividades que tragam prazer, como fazer exercícios físicos, sair com seus amigos, dedicar-se ao trabalho, enfim, encontrar formas de investir em si mesmo. É natural que queiramos evitar as situações de sofrimento. Entretanto, querer fugir dessas fases não resolverá o problema, nem aliviará a dor. Com uma passagem adequada pelo período de luto, torna-se possível reconhecer que estar solteiro pode sim ser positivo. Caso você perceba que não consegue lidar sozinho com o fim do relacionamento, conte com a ajuda de um profissional. Faça sua psicoterapia de apoio. É possível forçar o esquecimento de um amor do passado? De acordo com uma recente pesquisa neurológica, todos possuem autonomia para decidir se querem ou não esquecer um amor. Ellen Fisher, antropóloga, e uma equipe de pesquisa analisaram o comportamento cerebral de uma pessoa que estava completamente apaixonada e descobriram que a intensidade afetiva ativa a região do cérebro, como citado anteriormente, relacionado ao vício. Portanto, é preciso deixar este vício de reviver o passado de lado e livrar-se de tudo que possa lembrar a pessoa. Como controlar os pensamentos diante de tal situação? Segundo Robert, psicólogo da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, lembrar dos defeitos da pessoa pode ajudar muito a forçar um possível esquecimento. Segundo ele, também é preciso ser racional para entender que forçar a barra com alguém que já não está feliz com você não levaria a lugar algum. Saber que existem outras pessoas no mundo que podem te amar tanto quanto você já amou alguém pode ser outro incentivo para seguir em frente. O mais importante é nunca deixar a cabeça desocupada. Estudar, trabalhar, praticar exercícios e se divertir
é essencial para fazer o cérebro substituir as informações antigas, que, consequentemente, causariam uma lembrança nostálgica. Prevenir é o melhor remédio. Reiterando o que já foi dito, o amor envolve intoxicação, afetando e suprimindo áreas cerebrais. Portanto, se as áreas responsáveis pelos julgamentos críticos e emoções negativas estão sendo afetadas, é preciso tomar cuidado. Infelizmente, esse tipo de dor e da sensação horrível pode durar algum tempo antes de você dizer que superou o fim. Se você quer uma estimativa mais precisa, Rowe explica que a superação pode demorar, como já foi falado, de 6 meses até 2 anos. Nesse meio tempo, o fundamental é evitar as famosas recaídas, exatamente como nos casos de usuários de droga. Ainda que 2 anos pareça tempo demais, saiba que esse processo é natural e acontece com a maioria das pessoas. Separações são difíceis porque interferem justamente em um sistema que nos conecta com outros indivíduos. Na tentativa de nos manter unidos, nosso cérebro faz toda essa confusão. No caso de pessoas que querem reatar, esse processo todo é vantajoso. Agora, quando a ideia não é voltar à relação, isso dói quase tanto quanto quebrar um osso todos os dias. Você deve ter percebido que falamos apenas do lado de quem sofre com o fim do relacionamento. E, nesse sentido, a ciência só nos prova que a vida realmente não é justa. Cientificamente falando, não se sabe quase nada sobre como funciona a cabeça de quem deixa de amar alguém e resolve colocar o ponto final na relação. Ao que tudo indica, talvez nosso cérebro tenha um mecanismo de desapaixonamento lento, que vai enfraquecendo nossas conexões cerebrais aos poucos, de modo que, com o passar do tempo, a vontade de ficar com a pessoa simplesmente vai embora. E a cura? Há evidências que nos mostram que o cérebro humano já tenta nos fazer seguir em frente logo depois do fim de um relacionamento. Nesse sentido, podemos nos apegar àquilo que mais nos motiva e nos deixa felizes. Felizmente, da mesma forma que somos inundados por uma sensação de dor e desejo de ter a pessoa de volta, também recebemos estímulos cerebrais para mudar de comportamento. Parece uma bagunça, e é exatamente isso. Mas nosso cérebro faz tanta confusão assim com uma boa intenção. Ele só quer nos ver bem de novo, e por mais que pareça exatamente o contrário, a ideia é regular nossas emoções e dessa maneira seguir em frente. O importante é ter em mente que, apesar de essa recuperação ser demorada, a obsessão romântica eventualmente vai acabar e você vai superar o fim. A dica é simples: quando seu cérebro trouxer lembranças do teu ex, em vez de focar nas coisas boas, o ideal é se lembrar apenas das negativas. É cruel, mas é isso que vai acelerar o processo de cicatrização. Como voltar a seu eu após o término? Depois de passar pelo período de luto que comentamos anteriormente, você vai começar a ver as coisas de outra forma. O tempo é nosso grande aliado, mas a nossa mente também é. Isso quando for capaz de pensar de forma realista. Não adianta nada o tempo passar e continuarmos nos sentindo incompletos, vazios, pensando que aquela pessoa era o grande amor da nossa vida e etc. Portanto, precisamos nos obrigar a pensar conforme a realidade e não a abrigar ideias super românticas ou fazer dramatizações que só vão causar ainda mais mal. A pessoa precisa se colocar de pé e deixar de pensar de forma extremista e rígida. O amor da sua vida não existe. Nenhum ser que seja sua alma gêmea nasceu, nem a metade da sua laranja, nada parecida com isso. O que importa de verdade é estar à vontade com a pessoa que você escolheu para dividir o seu presente. Mas você também não está só nem vazio. Ao seu redor existem milhares de pessoas dispostas a conhecê-lo, além das que você já conhece. Elas poderão fazer isso se você não se fechar demais. Mesmo que você não sinta muita vontade, é preciso se obrigar a sair com seus amigos, a se reunir com seus familiares, a ligar para alguém com quem você não fala há muito tempo, a tentar elaborar planos divertidos. Pouco a pouco, conforme o que você for fazendo, você vai se sentir mais reconfortado. Além disso, saindo e passando tempo com outras pessoas, você pode acabar conhecendo alguém interessante ou podem parecer diversas oportunidades
Seja de trabalho, de viagens, de lazer, nunca se sabe. Recupere a si mesmo. É possível que no relacionamento você tenha deixado de fazer coisas que antes lhe faziam muito feliz. É um momento de voltar a retomar tais atividades e começar a ganhar satisfação com elas. Muitas vezes, no relacionamento, acabamos abandonando a nós mesmos e após o término é recomendável voltar a encontrar a si mesmo. Nossa autoestima vai agradecer no final. Os objetivos dão sentido à nossa vida e nos fazem avançar positivamente. A atitude de não parar, mas sim de avançar, de não ficarmos estagnados em nossa desgraça, nem remoer pensamentos negativos, fará com que finalmente ganhemos a batalha contra essa profunda dor. Então, sairemos fortalecidos. Após tudo isso, a outra pessoa vai se transformar em uma lembrança que poderá ser mais ou menos agradável, mas será apenas uma lembrança. Viajar e cuidar de si também aumentam nosso amor próprio em momentos que estamos fragilizados, pois mostramos compaixão e sensibilidade por quem somos. Você pode ser o seu maior aliado em momentos de sofrimento. Apesar dos males psicológicos representarem a maior parte do sofrimento, nós também somos acometidos por danos físicos causados por desregulações hormonais, por exemplo. Portanto, para potencializar o bem-estar, indico que você realize atividades aeróbicas como a dança e a caminhada, pois estas liberam hormônios ligados à felicidade. Existem formas de evitar um grande sofrimento durante os términos? Pois bem, eu tenho algo importante a te falar. Não devemos depositar a razão de nossa felicidade em outra pessoa. Esta não é uma tarefa fácil. Entretanto, você pode treinar esta atitude aos poucos, sem desrespeitar o seu próprio tempo de aprendizado. Cada problema enfrentado representa crescimento e amadurecimento em nossas vidas, o que nos proporciona um relacionamento mais forte com nós mesmos. Como consequência, nos tornamos mais autoconscientes e temos, assim, melhores relacionamentos no futuro. Fortaleça-se como pessoa. É essencial que você identifique suas qualidades e as repita para si mesmo. Isso irá elevar sua autoestima e a fará pensar de forma mais autoconfiante. Além disso, aceite e respeite suas limitações. Trabalhe em cima delas por você mesma, pois a felicidade originada de nosso interior é realizadora. Isso não irá acontecer rapidamente. Você pode e deve ter um tempo para si mesmo, até mesmo isolando-se caso necessário. Mas em momentos de sofrimento é necessário investigar nosso lado racional para não perder as oportunidades que a vida traz diariamente. Nenhum sofrimento é eterno e por mais que você não acredite hoje, é possível sobreviver a todas essas adversidades. Devemos respeitar a decisão do próximo de nos deixar, tendo em mente que quando um ciclo finaliza-se, outro se inicia. Assim, nos é dada a chance de recomeçarmos como versões melhores de nós mesmos. De certa forma, nosso corpo reage como o de um viciado em crise de abstinência, como já falei anteriormente, e ignorar isso pode induzir a ainda mais dor. Ou seja, o melhor é aprender a conviver com os sintomas e focar a mente em se livrar do vício, ou seja, esquecer de vez aquele relacionamento que não tinha mesmo futuro e não tinha nada para dar certo. Seja você a porta da sua felicidade, seja você o motivo da sua felicidade, seja você o amor da sua vida. E se esse vídeo fez algum sentido para você, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, compartilha com teus amigos, com os teus familiares e assim deixa eles informados com esse conteúdo, porque autoconhecimento nunca é demais. Um forte abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.